Livro de Apocalipse, capítulo 8. O Cordeiro abre o sétimo selo. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso, misturada às orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso, até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. As 4 primeiras trombetas. Em seguida, os 7 anjos, com as 7 trombetas, se prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e foram lançados sobre a terra granizo e fogo, misturados com sangue. 1/3 da terra pegou fogo, e foi queimado 1/3 das árvores, além de toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado sobre o mar algo parecido com uma montanha grande em chamas. 1/3 da água do mar se transformou em sangue. Morreu 1/3 de todos os seres vivos do mar, e foi destruído 1/3 de todos os navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo 1/3 das águas, e muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, da lua e das estrelas que escureceram. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: Terror! Terror! Terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem as suas trombetas. Capítulo 9. A 5ª trombeta faz o primeiro terror. O 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave para o poço do abismo. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça, como de uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram com a fumaça. Então, da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra, e lhes foi dado poder para farroarem como escorpiões. Receberam ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Também lhes foi ordenado que não as matassem, mas que as atormentassem por 5 meses, com dor como a da ferroada do escorpião. Naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas
mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham na cabeça algo semelhante a coroas de ouro, e o rosto parecia humano. Os cabelos eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Vestiam uma couraça semelhante ao ferro, e as suas asas rugiam como um exército de carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas que ferroavam como escorpiões, e por 5 meses tiveram poder para atormentar as pessoas. O seu rei é o anjo do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro terror passou, mas ainda vêm mais 2. A 6ª trombeta faz o 2º terror. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está na presença de Deus. A voz disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então, os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Ouvi que o seu exército era constituído de 200 milhões de soldados a cavalo. Na minha visão, vi os cavalos e os cavaleiros montados neles. Os cavaleiros usavam couraças vermelhas, azuis escuras e amarelas. Os cavalos tinham cabeças como as de leão, e da boca lhes saía fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto por estas 3 pragas que saíam da boca dos cavalos: fogo, fumaça e enxofre. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda tinha cabeças como de serpente, com as quais feriam as pessoas. Aqueles que não morreram dessas pragas ainda se recusaram a arrepender-se dos seus atos perversos. Continuaram a adorar demónios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus assassinatos, da sua feitiçaria, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Capítulo 10. O anjo e o livrinho. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça. O seu rosto brilhava como o sol, e os seus pés eram como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Deu um forte grito, e como o rugido de um leão, e os 7 trovões responderam. No momento em que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões disseram, e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, jurou em nome daquele que vive para todo o sempre, que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Não haverá mais demora, disse ele. Quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz do céu falou novamente comigo. Vá
e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma, disse ele. Ele será amargo no seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel na sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Capítulo 11. As duas testemunhas. Depois disso, recebi uma vara de medir e me foi dito: vá e tire as medidas do templo de Deus e do altar, e conte o número de adoradores. Mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Darei autoridade a minhas duas testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se alguém tentar lhes fazer mal, da boca lhes sairá fogo e consumirá os seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem. E têm poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com pragas de toda a espécie, quantas vezes desejarem. Quando tiverem concluído o seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará contra elas, e ela as vencerá e as matará. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para esses corpos, e ninguém terá permissão de sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão e trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que os haviam atormentado. Depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos 2 profetas, e eles se levantaram, enchendo de terror os que o viram. Então uma forte voz do céu disse aos 2: subam aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem, sob o olhar dos seus inimigos. Neste momento, houve um grande terremoto que destruiu 1/10 da cidade. 7.000 pessoas morreram, e as que restaram ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O segundo terror passou, mas logo vem o terceiro. A 7ª trombeta traz o terceiro terror. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e fortes vozes gritaram no céu: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: nós te agradecemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste o teu grande poder.
e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo da tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, assim como o teu povo santo, e todos os que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões. Um terremoto